Olá, eu sou a Emília, vocês já me conhecem, personagem criada por Monteiro Lobato, que faço muitas aventuras com os meus amigos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje eu lerei para vocês, novamente, outro conto do livro Emília no País da Gramática, que vocês já conhecem, porque a professora Alessandra já me convidou, para eu ler esses contos para vocês. Eu até expliquei sobre artigos numerais, que é na verdade, uma não, né? Artigo é uma classe, numeral é outra classe, que são duas classes numerais que eu conheci lá no País da Gramática, certo? Hoje eu vou ler para vocês um conto chamado Em Pleno Mar dos Substantivos. Pois é. No último conto, eu falei um pouquinho sobre os substantivos. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre os substantivos. Esse conto é o quarto conto do livro Emília no País da Gramática, que foi escrito pelo Monteiro Lobato. Vamos lá? Embarquem nessa comigo, gente. Vamos lá? Em pleno mar dos substantivos. Havia muita coisa a ver no bairro dos substantivos. E, por essa razão, todos protestaram quando Emília falou em visitar as interjeições. Espere, bonequinha aflita, disse Quindim. Ainda há muito pano para manga aqui. Vocês ainda não observaram que estes senhores nomes estão divididos em dois gêneros, masculino e o feminino, conforme o sexo das coisas ou seres que eles batizam. Paulo é masculino, porque todos os Paulos pertencem ao gênero ou ao sexo masculino. Mas panela, advertiu Emília. Por que razão panela é nome feminino e garfo, por exemplo, é masculino? Panela ou garfo? Tem gênero? Isso é uma das maluquices desta cidade, respondeu o rinoceronte. Já em Anglópolis não é assim. Há lá mais um gênero, o gênero neutro, para todas as palavras que designam coisas que não têm um sexo específico, como panela e garfo. Coitados dos ingleses que se mudam para o Brasil, advertiu Pedrinho. Imagine a trabalheira para decorar os gêneros de milhares de palavras indicativas de coisas que não têm um gênero específico. Você tem razão, disse Quindim. Mas em matéria de língua, a coisa é como é e não como deveria ser. Nessa cidade, os substantivos terminados em o, u, i, em in, on, em com n, l, r, s, x são quase sempre masculinos. Nossa Senhora, exclamou o Narizinho. Quantas terminações os homens mostram seu egoísmo em tudo. Chamaram para o gênero deles quase todas as terminações possíveis? E os femininos? São quase sempre femininos os terminados em a, an, são, gen, dade e is. Bandidos! Protestou a menina. Os homens tomaram para si as 12 terminações e só deixaram para o sexo feminino a metade. Não faz mal, Narizinho, consolou a boneca. Quando nós tomarmos conta do mundo, havemos de fazer o contrário, ficar com 12 para o gênero feminino e só dar 6 para o gênero masculino. O rinoceronte continuou. E ainda os nomes que possuem os dois gêneros, isto é, que tanto servem para indicar os seres de coisas do gênero feminino como de coisas do gênero masculino. Nós, gramáticos, usamos um nome muito feio para designar tais substantivos. Chamamos de epicenos. Isso não é designar, é xingar, disse Emília. Nomes como onça, jacaré e outros de animais e plantas usamos junto à palavra epiceno. Ou melhor, chamamos de substantivos epiceno. Usamos a palavra macho e fêmea. Onça macho, onça fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Mamão macho, mamão fêmea. Epiceno é o nariz dos gramáticos, explicou Emília.
Um defeito a gente deve corrigir. Xingar o defeito com um nome feio não adianta. E ainda, continuou o rinoceronte, os nomes chamados de comuns de dois gêneros, que ora são masculinos, ora são femininos. O nome artista, por exemplo, é comum de dois gêneros, porque a gente tanto pode dizer o artista como a artista. Fora dessas duas classes de nomes, o resto passa de um gênero para outro por meio de uma simples mudança do final. Os que terminam o mudam esse o em a e viram femininos. Outros, porém, arranjam um nome diferente para o feminino, como pai, mãe, frade, freira, cavalo, égua, ladrão, ladra. E qual o feminino de Rabicó? Perguntou Narizinho. O rinoceronte ficou atrapalhado. O feminino de Rabicó é Emília, porque ela é a mulher de Rabicó. Emília, que já de muito se havia divorciado de Rabicó, ficou danada da vida e disse: nesse caso, o masculino de Narizinho é Bacalhau. Todos arregalaram os olhos, sem perceber a ideia da boneca. Sim, porque Narizinho também é casada com um tal príncipe escamado que para mim não passa de um bacalhau de porta de vendas. Muito ordinário. Lá do livro Reinações de Narizinho. Calma, calma, exclamou o rinoceronte. Crianças não têm namorado e nem esposas e nem maridos. Deixem as brigas para quando regressarem. Em vez disso, prestem atenção a outra particularidade dos substantivos. Além de gênero, masculino e feminino, eles têm número, como diziam os gramáticos. Ter número quer dizer singular e plural. Quando o substantivo designa uma coisa só, vai para o singular. Quando designa duas ou mais coisas, vai para o plural. O meio de passar do singular para o plural consiste no ajustamento de um rabinho chamado S. Exemplo: gato é singular. Põe o rabinho e vira gatos, plural. É assim com todos os substantivos? Perguntou Emília. Não, existem muitos que fazem o plural de outros modos. Os que terminam em a, ou, il, tônicos, trocam L por is, como sol, sóis, canal, canais, que faz canais, barril e que faz barris. Os terminados em el e os terminados em il, átonos, mudam o el e o il em eis, assim, anel, anéis, fóssil, fósseis. Os terminados em u trocam L por is, como azul, que faz azuis. Alguns não seguem a regra, como cônsul, que faz cônsules. Enjoado, comentou Emília, fazendo o bico. E os terminados em R, Z e N, esses fazem o plural juntando ES. Mulher, mulheres. Nariz, narizes. Abdômen, abdômenes. Ou abdômens. E os que terminam em M trocam S por NS, como homem, homens. E os que terminam em S não mudam, como pires, lápis, um pires, dois pires. Entretanto, os terminados em es fazem o plural acrescentando es. Por exemplo, mês, meses, cortês, corteses. Chega de número, quindim, disse Emília. Já me está enjoando as tripas. Mude de tecla. Nesse momento, surgiu o Visconde, que ficara nos subúrbios de prosa com a velha Bofé e outras corujas. Vinha correndo e a tapar os ouvidos com as mãos. Que aconteceu, Visconde? Que carreira é essa? O pobre sábio parou, arquejante, de língua de fora, como um cachorro cansado. Oh, estou envergonhadíssimo, exclamou com esforço, enxugando a testa com as palhinhas de milho do pescoço. Imaginem que ao vir para cá, errei e fui dar com os costados num bairro horrível, que nem sei como a polícia deixa, o bairro das palavras obscenas. Oh, que coisa feia, santo Deus! Vi por lá soltar nas ruas esmolambadas e sórdidas palavras mais sujas da língua, sarnentas, vestidas de farrapos e sem a menor compostura dos modos. Assim que me viram, deram-me uma grande vaia nos termos mais infames. Os nomes que ouvi eram de fazer um ar a um frade de pedra. E vim correndo avisar vocês para que não passem por lá. Mas a pestinha da Emília, que era boneca e não achava nada no mundo indecente, assanhou-se logo. Vocês, sabugos, são tão cheios de histórias como a gente de carne, disse ela. As coitadas das palavras, que culpa tem de existirem no mundo coisas que os homens consideram feias? Vou lá sim! Quero consolar as pobres infelizes e dar-lhes uns bons conselhos.
Narizinho, porém, não deixou. Não vai não, Emília. Inocentes ou culpadas, o melhor é não nos metermos com ela. Vovó, se soubesse, ficaria aborrecida. Por aqui ainda há muita coisa decente para vermos. Olha aquela palavra esquisita que vem latindo. Senhora palavra, vem cá. A palavra canzarrão aproximou-se latindo. Rou, rou, rou. Que é que a menina deseja? Saber quem é a senhora e o que fez. Só a mesma palavra cão aumentada. E se tenho de designar um cão grande, vira o canzarrão. E tenho de designar um cão pequeno, vira o cãozinho. Isso é que os gramáticos chamam grau, mudança nas palavras para dar ideia do tamanho das coisas, explicou o rinoceronte. Há o grau aumentativo para aumentar e o grau diminutivo para diminuir. Sei disso, declarou Emília. As palavras, quando querem significar uma coisa grande, latem, e quando querem significar uma coisa pequena, choramingam. Ninguém entendeu. Sim, insistiu ela. Botar um au no fim de uma palavra é latir, porque latido de cachorro é assim. Ou, ou, ou. E botar um inho ou um zinho no fim das palavras é choramingar como criança nova. Panela, por exemplo, se late vira panelão e se choraminga vira panelinha. O rinoceronte admirou-se da esperteza da boneca. Muito bem, senhorita, exclamou ele. Está certo, mas nem sempre é assim. Aquelas duas palavras que vêm vindo para o nosso lado estão aumentadas e aumentaram sem latir. Vinha vindo a palavra cabeçorra de braço dado à palavra copásio. São aumentativos de cabeça e de copo, explicou Quindim. Cabeça, cabeçorra, copo, copazio. Mas eu posso dizer cabeção e copão, insistiu Emília. Pode, mas também existem aquelas que formas de aumentativo em al. Bicho, por exemplo, dá bichão e bichaço. Corpo dá corpão e corpanzil. No caso de serem palavras femininas, em vez de ão, elas botam no fim ona. Mulher, mulherona. Ou mulher aça, divertiu o Narizinho. Já ouvi vovó dizer que a viúva do Maluf da venda é uma mulheraça. Está certo, confirmou Quindim. E, portanto, fica visto que ão, onzarão, rão, aço ou aça, ou as com Z, ásio com Z e orra, as palavras aumentam. E para diminuírem, além do chorinho que Emília descobriu, como é que fazem? Ninguém sabia diminuir sem chorinho. O rinoceronte explicou. Além do inho e do zinho, que Emília já disse, elas diminuem com ito. Mosca, mosquito, lembrou logo Pedrinho. E também com ete, é eto, oto, ico. Antônio, Antonico, lembrou a menina. E com ejo, continuou com Indinho. E com ilho, elho, el, ium, olo, ulo e elo. Quantos jeitos, exclamou Emília. Isso que aborrece na língua, em vez de haver um jeito só para cada coisa, há muitos. Tal abundância de jeito só serve para dar trabalho a gente. Dá um pouco de trabalho, sim, disse o rinoceronte, mas em compensação traz muitas vantagens. Se Pedrinho virar algum dia escritor de histórias, há de ver que esta variedade ajuda grandemente o estilo, permitindo a composição de frases mais bonitas e musicais. Narizinho olhou para Quindim com ar de surpresa. Como é que o bicho cascudo daqueles, vindo dos fundões da África, entendia até de estilos e frases musicais? Não posso compreender como ele virou tamanho gramático, assim de um momento para o outro. Para mim, sugeriu Emílio, Quindim comeu aquela gramaticorra que Dona Benta comprou. Lembre-se que a bichona desapareceu justamente no dia em que Quindim dormiu no pomar. O Visconde tinha estado às voltas com ela estudando de tongos debaixo da jabuticabeira. Com certeza esqueceu-a lá e o rinoceronte, papoa. Que bobagem, Emília. Gramática nunca foi alimento. Bobagem nada, sustentou a boneca. Dona Benta vive dizendo que os livros são pão do espírito. Ora, gramática é livro, logo é pão, logo é alimento. Boba, gritou a menina. Pão do espírito está aí empregado no sentido figurado. No sentido material, um livro não é pão. Coisa nenhuma. Emília deu uma gargalhada. Pensa que não sei que os livros são feitos de papel e de madeira? Madeira é vegetal, vegetal alimenta rinocerontes. Logo, Quindim podia muito bem alimentar-se com os vegetais que se transformaram no papel que virou gramática. Apesar do absurdo de semelhante hipótese, Narizinho ficou meio abalada. Quem sabe se Quindim não tinha mesmo comido a gramática histórica de Eduardo Carlos Pereira? Acontece tanta coisa esquisita neste mundo. Bom, disse o rinoceronte, chega de substantivos. Vamos agora dar uma volta pelo bairro dos adjetivos. E assim termina esse conto que fala um pouco mais sobre os substantivos em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural e grau, aumentativo, diminutivo. E quando a palavra está normal, a gente fala grau normal.
Prepare-se para os outros contos de Emília no País da Gramática. Lembrando que nós temos 10 classes gramaticais e a gente já aprendeu algumas, substantivos, adjetivos. Falamos um pouquinho sobre verbo, artigo e numeral, certo? Vocês viram que a gramática está em todo canto. Ela não vem para prejudicar, ela vem para nos ajudar. Não precisa decorar, a gente assimila, ok? Por exemplo, cabelos, vermelho, amarelo, boneca, Emília. Lembrando que o substantivo próprio, sempre letra maiúscula. Quando for escrever seu nome, sempre letra maiúscula, mesmo que você tiver 5 nomes, não se esqueçam disso. Mesma coisa para nome de cidades, mesma coisa para nome de país, nomes de rios, letra maiúscula. Ok, gente? Beijo para vocês, até o próximo conto. Continuarei aqui com a professora Alessandra. Beijo, beijo.